ela já chegou por aqui, Angélica Varaschini, para trazer todos os destaques do esporte dessa segunda-feira. Boa tarde. Boa tarde, Maria. Bora lá falar de esportes nesse início de semana e a gente começa falando, claro, do Campeonato Catarinense. A 9ª rodada movimentou o estado neste final de semana. Bora conferir como foi. Concórdia e Marcílio Dias entraram em campo na noite deste sábado. O Marinheiro venceu pelo placar simples de 1-0. O gol aconteceu aos 23 da segunda etapa. Técio cobrou falta. A defesa do Galo do Oeste se atrapalhou toda e Zé Eduardo não deixou passar e colocou para o gol. O único gol da partida e vitória dos visitantes. O jogo ainda ficou parado 12 minutos do primeiro tempo por problemas de iluminação do estádio Domingos Machado de Lima. Inter de Lages e Criciúma entraram em campo no domingo no Tio Vida. Com chances de gol para as duas equipes, o Criciúma fez uma bela jogada, trabalhou de pé em pé, mas a finalização ficou mesmo nas mãos do goleiro Tanaka. Mas foi o Tigre quem colocou para dentro, aos 28 minutos. E foi gol de estreante na titularidade. Jogada de contra-ataque, bola lançada e Éder ganhou do marcador e balançou as redes. Placar magrinho, 1-0, mas o suficiente para deixar o Criciúma mais líder do que nunca. Em uma partida equilibrada, Brusque e Hercílio Luz empataram em 1-1 na noite deste domingo. O primeiro gol saiu nos minutos finais da primeira etapa. Num bate-rebate, afasta não afasta. A bola acabou sobrando para Cristóvão e um gol chorado, mas que balançou as redes. O Hercílio empatou de pênalti aos 24 do segundo tempo. Mariotto foi derrubado na área e Ingro no cantinho. O goleiro acertou o lado, mas a bola passou raspando a trave. O duelo teve ainda a expulsão do volante Alisson, por falta em Dionísio, e Paulinho Mocelin, após reclamação no banco de reservas. Final de jogo no Estádio das Nações em Camboriú, tudo igual, 1-1. E para fechar os jogos do domingo, mais um empate. Barra e Joinville se encontraram no Gigantão das Avenidas em Itajaí. Os gols saíram na segunda etapa. Quem abriu o placar foi o Barra, de pênalti. Marcelinho cobrou, Glauco defendeu. E no rebote, Marcelinho não perdoou e balançou as redes. O empate do Jack veio aos 36, em uma jogada de contra-ataque. João Gabriel, que começou no banco de reservas, aproveitou a saída do goleiro e colocou para dentro. Final de partida, tudo igual, 1-1. E final de semana foi de clássico aqui na Ilha da Magia. E como o clássico é um jogo à parte, infelizmente acontecem situações desagradáveis. O Avaí venceu a partida por 2-1, em jogo realizado no Orlando Scarpelli. Mas olha só o que aconteceu durante a partida. Torcedores do time do Estreito e profissionais da TV Avaí protagonizaram uma discussão com direito a xingamentos e arremesso de copos de água. Tudo começou aos 16 minutos, quando o Figueirense empatou o jogo com gol de Alisson Santos. Durante a narração do lance, e aí que começou tudo. Dá uma olhadinha na cena que aconteceu lá no estádio Orlando Scarpelli. Acabou caindo ali o camisa número 11. E agora é lamentável fazendo isso. Lamentável, lamentável, lamentável. A gente está fazendo o nosso trabalho aqui e estão jogando coisa na gente. Lamentável, lamentável a atitude dos torcedores do Figueirense. Crescendo pra cima de mulher. Crescendo pra cima de... Lamentável! Os ânimos esquentaram. A gente não sabe quem começou tudo isso, mas infelizmente nós ainda estamos falando sobre isso no futebol. A gente sabe que clássico, os nervos ficam mais à flor da pele, mas é algo que não pode acontecer dentro do futebol. E o portal SCC10 entrou em contato com os dois clubes. O Figueirense informou que irá avaliar internamente a situação e disse que repudia qualquer ato de violência de qualquer lado e qualquer natureza. Já por nota, o Avaí disse que também repudia essas agressões sofridas pelos profissionais do Leão e que tais atitudes não condizem com o espetáculo. E o Avaí pede que sejam identificados os envolvidos, apuradas as responsabilidades e aplicadas as devidas punições. É uma cena realmente lamentável. Mas ainda tem jogo pelo Campeonato Catarinense, hoje para fechar a 9ª rodada. Olha só, Nação Esportes, que está lá embaixo na tabela de classificação, vai enfrentar a Chapecoense na Arena Joinville às 8 horas da noite para fechar essa 9ª rodada.
Mas bora conferir até agora como é que está a classificação do Campeonato Catarinense, mesmo assim faltando um jogo. Olha só, Criciúma mais líder como nunca, 21 pontos. O Marcílio Dias é o segundo, logo atrás com 16. Avaí é o terceiro com a vitória com 14 pontos. Figueirense é o quarto com 12, depois vem Barra com 11, mesma pontuação do Joinville, que é o sexto colocado. O Brusque vem logo depois com a mesma pontuação. Ercílio Luz também tem 11. Inter de Lages é o oitavo. A gente tem a Chapecoense com 8 pontos. Concórdia está lá na zona de rebaixamento com 8. E na lanterna da competição, Nação Esportes com apenas 4 pontos. Aí depois desse jogo, fecha a tabela de classificação e os jogos da 10ª rodada. E claro que a gente fala de futebol ainda mais, porque o futebol teve 2 grandes perdas neste final de semana. Uma delas foi do vice-presidente e diretor do Departamento de Arbitragem aqui de Santa Catarina, Marco Antônio Martins, de 57 anos. Um profissional experiente, principalmente como árbitro assistente, ele encerrou a sua carreira nos campos em 2011, depois de atuar por 15 anos no quadro da federação e por 10 anos na CBF. Foi também presidente do Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado aqui de Santa Catarina e da Associação Nacional dos Árbitros de Futebol. Marco Antônio foi vítima de um infarto. E também faleceu neste final de semana o diretor executivo de futebol do Coritiba, José Domingos Chávari Júnior, mais conhecido como Júnior Chávari. Ele tinha 57 anos e também foi vítima de um infarte. Segundo a nota do clube, Chávari relatou fortes dores no peito e respiração ofegante no seu apartamento em Curitiba. Chegou a ser levado para o hospital e passou por procedimentos médicos, mas não resistiu. Eu tive o prazer de conviver com o Chávari quando ele foi diretor de futebol lá do Juventude, em Caxias, e é realmente um grande profissional. Perde o futebol. E o Vasco vem com bons resultados neste ano de 2024. Depois do sofrimento do ano passado, os torcedores vascaínos estão esperançosos. O desempenho nos clássicos mostra uma equipe mais competitiva. A vitória por 4-2 sobre o Botafogo neste final de semana coroa o bom trabalho que o técnico Ramon Dias vem fazendo nos últimos meses. Mas torcedor que é torcedor está na boa e na ruim. E mais do que isso, passa o amor pelo time de geração em geração. Essa é a história do seu Calil, de 82 anos, onde até a calopsita da família tem amor pela Cruz de Malta. Olha só. Um amor que passa de geração em geração. É uma emoção muito grande olhar e ver minha família nessa união vascaína. Já na adolescência, meu pai tinha uma van de 12 lugares. Então ele colocava os filhos, os sobrinhos dentro da van e a gente ia para o Maracanã, ia para São Januário. Esse é o seu Calil, de 82 anos. Um vascaíno de alma e responsável por essa grande família, que carrega a Cruz de Malta no peito. No clássico contra o Flamengo, ele viralizou com esse vídeo. Isabela, filha de seu Calil, foi a responsável por registrar toda a alegria do pai na arquibancada do Maracanã. Então quando a gente chegou lá, debaixo de chuva, e ele vibrando, pulando, tinha que registrar aquele momento. Era um momento para ser eternizado, mas principalmente no jogo do Vasco, quando ele está lá, eu acho que é o momento que ele se acha, que ele sente que ele está mais vivo. Na família de seu Calil, todo mundo torce pelo gigante da colina. Todo mundo mesmo. Olha só o mascote da casa. Essa calopsita se chama Juninho Pernambucano. E acreditem, sabe de cor o hino do Vasco. Aqui na casa do seu Calil, como vocês podem perceber, tudo remete ao Vasco. A família é toda vascaína, várias gerações diferentes. E o maior patrimônio do Vasco, seu Calil, com certeza, é a sua torcida. E eu quero saber do fundo do seu coração, o que é o Vasco da Gama para o senhor? O Vasco é o Vasco para mim a vida toda. Tudo para mim em torno do Vasco. É só a minha família que está superior ao Vasco. Várias e várias gerações. Amor independe da divisão que a gente está. Amor e amar ao Vasco eu aprendi com meu pai. Como diz a tradição vascaína, enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal.
Mas vendo todo esse amor do seu Calil pulsar, não é apenas o coração infantil que faz o Vasco ser imortal. Coisa linda, histórias como essa só apreciam ainda mais o futebol. E vamos falar de vôlei agora para encerrar o SCC Esporte dessa segunda-feira. O Cruzeiro não deu espaço para o Cidade Vôlei sonhar com o título do Campeonato Sul-Americano. Na final da competição lá, em Blumenau, a equipe mineira venceu os argentinos por 3-0, com parciais de 25-16, 25-11 e 25-13, lá no ginásio Galegão, em Blumenau. E faturou o troféu. A conquista diante do campeão da Liga Argentina do ano passado é a 10ª na história do time do técnico Felipe Ferraz. A partida em Santa Catarina contou com mais de 2.500 torcedores nas arquibancadas. E lembrando, olha só pra gente encerrar, que amanhã tem jogo da Champions League aqui na tela do SCC SBT. Inter de Milão e Atlético de Madrid, jogos de ida pelas oitavas de final. O jogo é às 5 horas da tarde, mas a partir das 16h45, o SCC SBT já vai estar trazendo todas as informações que você não pode perder. Maria. Tá certo, Angélica. Hoje sim a gente despede. Hoje sim a gente se despede do SCC Esportes, mas claro que a gente volta, né, aqui no SCC meio-dia, na reportagem para trazer todas as informações. Tá certo. E a partir de amanhã a Dominique volta aqui pro SCC Esporte. Obrigada mais uma vez por esse período aqui com a gente. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigada pela companhia de vocês. Tchau, tchau. Tchau.